Oi pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula e correção dos exercícios de matemática? Vamos começar? Primeiro eu quero dizer a você que como tem muitos exercícios da página 9 até a página 11, e cada exercício eu fiz questão de buscar alternativas como decomposição para que você possa compreender. Eu não quero que você só escreva ou copie as respostas que a gente vai chegar junto aqui, mas eu quero que você, por favor, compreenda o passo a passo. Nem que para isso você volte e assista a correção de cada exercício, combinado? Por isso que ele vai ficar um pouquinho mais longo. Muito bem, então na página 9, olha só. Quero te mostrar que tem essa tabela aqui. Na última aula, no nosso último vídeo, eu terminei lendo essa tabela com vocês. Então, a gente começa hoje esse outro vídeo vendo de novo. Eu não vou mais fazer a leitura, porque já fizemos lá, você já fez a leitura na sua casa. Mas por que que eu estou trazendo essa tabela? Porque os exercícios até a seguir, até a página 10... vamos precisar consultar essa tabela. O que nós temos nessa tabela? Nós temos produtos, onde os exercícios que virão vai falar sobre cada produto desse e quanto que a quantidade deles e quanto que se usa de água. Lembra-se que a gente está falando de água na medida de litros ou milímetros, que 1 litro vale 1000 milímetros. Lembra disso? Muito bem, eu até vou colocar de novo aqui aquela imagem para você lembrar disso. Então, a gente vai usar aquela informação e a gente vai usar muitas informações aqui para podermos calcular direitinho o que se pede, tá bom? Então, eu vou deixar bem aqui. Por quê? Porque se você tentou responder os seus exercícios, mas esqueceu de consultar essa tabela, olha ela aqui, ó. Aqui está a sua tabela, na página 9. Como eu preciso ter mais agilidade para poder estar vendo cada exercício, então eu não quero estar indo e voltando e abrindo e voltando a página, e a gente vai perder tempo e eu posso me atrapalhar aqui. Por isso, eu já preparei aqui, porque na hora em que eu precisar pegar uma informação aqui, ó, eu venho e já te mostro. E eu espero que a mesma coisa você tenha feito na hora da sua produção, do seu exercício. Combinado? Então vamos lá. Página 9, nós temos aí, dá uma olhada aí na primeira questão, certo? Eu vou ler aqui no meu livro. Nós temos um diálogo entre dois garotos, o Bruno e o Gustavo. E aí o Bruno diz assim, ó: nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 milímetros de leite, foram gastos 650 litros de água. Por que o Bruno afirmou isso? Porque ele já sabe que os alimentos que ele comeu se encontram aqui, ó, nessa tabela aqui. Ou seja, na tabela que está no seu livro, e ele já veio aqui e já consultou. Então, ele fez o cálculo dele e afirmou que ele consumiu, usando aqueles produtos, né, o alimento que ele comeu, os 2 ovos, o leite e o pão, transformando a quantidade desses alimentos em água. Onde eu pego, G? Aqui, ó. Nessa última coluna tem o valor de cada alimento na água, aqui também. Mas nem todos, alguns você teve que calcular. Por exemplo, aqui eu tenho um ovo, dá 200 litros de água. Dá 200 litros de água. Então, se o Bruno comeu 2 ovos, então eu tenho que pensar nisso. Ele não usou só 200 litros, ele usou o dobro. Ele comeu 2. 200 mais 200, 200 mais 200, 400, certo? Então, a gente não vai tirar o olho dessa tabela. Muito bem, então ele afirma isso para o amigo dele, para o Gustavo. Aí o Gustavo fala para ele assim: Bruno, se eu comi um sanduíche com 2 fatias de pão, ó, 2 fatias de pão, um bife de 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.680 litros de água? Na verdade, ele não afirma, ele faz uma pergunta para o Bruno.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular tudo que o Bruno disse que comeu para ver se ele acertou. O Bruno disse que foi 650 litros. Vamos calcular também o que o Gustavo comeu para a gente ver se os 15.680 litros que ele está perguntando, se ele está certo. Vamos lá? Muito bem. Olha aí. Então, para resolver isso, o primeiro passo vai ser resolver Bruno. Dá uma olhada aí no Bruno. Tá vendo? Coloquei a imagem grande aí. Então, olha só, como eu disse, ele comeu 2 ovos e tomou leite. Então, ele só consumiu aí 2 produtos. Mas, mesmo assim, vai ser necessário calcular para poder chegar na quantidade de água que ele usou. Qual foi o primeiro produto que ele consumiu, que ele citou aí na conversa? Ele comeu 2 ovos, como eu disse, ó. Um ovo aqui na minha tabela que está no seu livro vale 200. Então, o que eu fiz aqui, ó? 2 ovos, 2 vezes 200 dá quantos? 400 litros de água. Então, eu já achei o valor da água da primeira informação do produto dele. Mas ele também disse pra gente, e pro Gustavo, que ele bebeu, olha só, 250, eu tô aqui com não é uma colinha, mas é que eu preparei um passo a passo para poder fazer bem explicadinho e eu não quero perder nenhum detalhe do que eu planejei para você, tá bom? Então, se ele pegou 250 milímetros de leite, vamos ver o leite aqui na tabela? O leite aqui na tabela só diz que 1 litro vale 1.000 litros de água. 1 litro de leite, a gente já sabe disso, 1.000 litros de água. Mas ele não bebeu 1 litro de leite. Ele disse que bebeu 250 milímetros de leite. Então, aí o que eu fiz? Ó, observa aí que eu coloquei depois, que 250 eu vou tirar de um. Primeiro eu tenho que lembrar que na tabela diz que 1 litro vale 1.000 milímetros, perdão, a gente tem que lembrar que vai tirar 250 aí, vamos calcular de 1 litro que vale 1.000 milímetros. 1.000 milímetros vale 1 litro de leite. Então, qual é a metade de 1 litro de leite? Daí, olha, observe o que eu coloquei aí, 500 milímetros. Então, vai ficar 500 litros. A metade do meio desses 500 milímetros, que é a metade desse meio aí, vai dar 250 milímetros. Então, agora, o que é que eu faço, gente? Agora que eu já descobri quanto dá 250, olha aí que eu grifei de azul. Então, os 250 milímetros de leite, ele consumiu, foi necessário consumir, nessa historinha toda foi 250 litros de água. Então, juntando, agora calculando os 2 ovos com os 250 milímetros do leite, eu vou somar a quantidade de água que nós descobrimos. Já estão aqui, ó. Olha aí, grifadinho com azul. O que eu faço agora? Agora eu vou somar essa quantidade de água dos ovos e a quantidade de água do leite. Então, eu descobri que deu 400 litros de água em 2 ovos e 250 no leite que ele consumiu. Somando essas duas quantidades de água, então Bruno consumiu 650 litros de água. Vê lá no cantinho. Depois que a gente descobriu, olhando aqui e pensando, calcular é pensar, ele somou a quantidade dos ovos e o leite e realmente bateu certinho com 650 litros de água, como ele disse lá no exercício, falando para o amigo Gustavo. Então, ó, Bruno acertou. Troféu joinha para o Bruno. Ok, vamos ver agora o segundo passo. O segundo passo é para a gente ver se Gustavo também está certo no raciocínio dele, quando ele pergunta se ele consumiu lá aquela quantidade. Então, a gente tem que olhar produto por produto que ele comeu. Aí, a gente vem aqui e descobre quanto cada produto vale por água, aquela questão do litro da água, certo? Então, veja aí, já coloquei a imagem aí sobre o Gustavo.
Então, ele disse que comeu 2 fatias de pão e 100 gramas de carne e um suco lá que foi usado 2 laranjas. Vamos calcular isso e vamos entender? Vamos lá. As 2 fatias de pão, quanto deu pão aqui, ó, pão, uma fatia de pão vale 40 milímetros de água, certo? Então, vamos lá. Esse 40 aí, ele comeu 2, então vai ser 2 vezes 40, porque uma fatia de pão daria 40, como foram 2 fatias de pães, então ele ficou com 80 litros. Então, a gente já descobriu aí que nas fatias de pães, o Gustavo já usou 80 litros de água. Mas vamos ver agora a questão da carne? Vamos aqui, gente, a gente tem que olhar aqui, ó. Tem 2 tipos, tem a carne bovina e tem o frango, ó, carne bovina e o frango. Então, ele disse que foi carne bovina. A carne bovina, 1 quilo da carne bovina vai 15.500 litros de água. É bastante água. Mas ele comeu 1 quilo inteiro de bife de carne bovina? Não. Ele disse que comeu 100 gramas, era um bife, 100 gramas de carne. Então, como que eu organizei para você entender aí? Olha só, 100 gramas de carne, olha aí a imagem que eu pus. 100 gramas de carne vale por 1 quilo. 1 quilo vale por 1.000 gramas. 1.000 gramas dá um total de 1.000 gramas, que é 1 quilo que está aqui, 15.500. Veja que eu coloquei lá 15.500 litros. Só que foi só 100 gramas. Olha que eu coloquei 100 gramas aí embaixo. Então, de 15.500, 1.000 gramas, então 100 gramas vai dar quanto, gente? 1.550, tudo bem? E as 2, então veja, já descobrimos as 2 fatias e já descobrimos também a carne, que eu já destaquei aí com o meu vermelho, minha canetinha vermelha. Agora, o terceiro produto que o Gustavo consumiu foram 2 laranjas. Vamos dar uma olhada na laranja aqui? A laranja é o último produto dessa tabelinha aqui, ó. A laranja, uma unidade vale 50 litros de água. Se ele fez um suco com 2 laranjas, então vai ser 2 vezes 50. 2 vezes 50 é o mesmo que 50 mais 50, que é igual a 100. Então, olha aí nessa imagem que 2 laranjas valeu, foi consumido aí, foi embora 100 litros de água. Bom, a gente não achou ainda a resposta do Gustavo. A gente conseguiu descobrir o que cada produto que ele consumiu aí, as 2 fatias de pão, ó, primeiro foi as 2 fatias de pão, depois os 100 gramas de carne e depois o terceiro item foram as 2 laranjas. Então agora nós já descobrimos, está aí, ó, destacada com vermelho, o valor da água de cada um desses produtos. O que eu faço agora para ver se o Gustavo acertou no cálculo dele? Agora a gente vai somar tudo. Todos os litros de água que foi usado nas fatias de pães, na carne e nas laranjas. Então foi 80 litros, observa aqui na imagem. 80, vou somar, vou juntar tudo, é somar, então vou fazer uma continha de adição. 80 litros de água mais, olha lá na imagem, mais quanto? Mais 1.550 da carne, mais 100 das laranjas. E aí eu fiz a continha de mais, 0 mais 0 mais 0, lembrando que a posição dos números é muito importante, unidade, dezena e centena. Nessa continha eu tenho também unidade, dezena, centena e mais uma casa, que é a unidade de milhar. Então ficou 0 mais 0, 0, 0 mais 5 dá 5, mais 8, 13, coloquei 3 e subiu mais 1, 1 mais 5, 6, mais 1, 7, e 1 mais nada ficou 1. E aí eu conto as 3 primeiras ordens e coloco o pontinho. 1, 2, 3, ó, o 0 é 1, o 3 é 2, o 7, 3, pontinho. Unidade, dezena, centena, ponto. Aí vem o número 1, que é a unidade de milhar. Somando todas essa quantidade de água, então o Gustavo consumiu quanto? Você tá vendo aí? 1.730 litros de água.
Olha só, 1.730 litros. Ele disse que tinha consumido 15.680 litros de água. Ele errou feio. Olha só quanto ele consumiu, 1.730. Muito feio. Por que será que ele errou o cálculo, hein? Você sabe me dizer por quê? Olha aí a resposta. Aqui. Eu vou ler para você. Olha lá. O cálculo do Bruno está correto, que a gente já viu isso. Mas o de Gustavo não, porque ele usou a quantidade de água igual, a palavra igual, olha, eu engoli a letra L, faltou a letra L. Igual a 1 quilo de carne. Ele usou aqui, ó, os 15.500, ele esqueceu de transformar esse 15.500 em 100 gramas, que deu 1.550. Como ele calculou do jeitinho que tá aqui, ele errou a continha dele. Ele esqueceu que ele não comeu 1 quilo, ele comeu 100 gramas. Por isso que ele errou. Tudo bem? Então, observa bem aí, faz a correção do seu exercício, veja onde você acertou, veja onde você errou, para poder calcular que eu já volto. Combinado assim? E aí, você acertou? Se você acertou, parabéns. Caso você também tenha feito como o Gustavo, tenha esquecido de perceber e calcular e transformar a quantidade que está aqui na quantidade que ele disse, eu acho que você agora já corrigiu também, certo? Muito bem. Agora vamos para a página 10. Na página 10, tem um exercício aqui que a gente vai fazer um cálculo que é muito fácil. Ele vai dar muito trabalho, mas a gente vai fazer bem devagar, passo a passo, eu vou explicar e você não vai ter dificuldade, porque é fácil, combinado? Então assim, eu fiz o meu, coloquei aí a imagem para você de um jeito bem tranquilo. Estou com o meu aqui na minha mão para eu não esquecer um desses passos para você. Porque a professora G, ela, quando vai responder, ela pensa até onde você já aprendeu. Então, eu tenho que considerar tudo isso. E aí, eu tenho que ensinar do jeito que você, de até onde eu consegui te ensinar, tá bom? Então, a gente vai fazer bastante coisa aqui, também transformando tudo em água, em litros de água. De novo, nós vamos precisar analisar e olhar aqui a tabela da página 9. Como agora eu estou com o meu livro aberto na página 10, não quero ficar voltando a página para a tabela. Então, vai ser importante que ela já está aqui aberta, prontinha pra gente. Tá bom assim? Então, vamos lá. Observe aí essa imagem do nosso problema. Eu vou ler a questão enquanto você observa a imagem. Beatriz, ela vai fazer um bolo que usa estes ingredientes aqui, ó. Todos esses que estão aqui, ó. Certo? Qual é o desafio nesse exercício? Calcule quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, se você observou aí nessa imagem, tem 6 ingredientes. Olha só, lê comigo aí. Tem 3 ovos. Aqui a gente já sabe quanto vale um ovo, tá aqui. Então, a gente vai ter que transformar em 3 ovos. Essa receita dela pega 3 ovos, pega a farinha de trigo, mas não vai pegar 1 quilo como tá aqui, 250 milímetros aí da farinha de gramas, perdão, 250 gramas, porque não é líquido, tá? É massa. Vamos usar também 250 gramas de açúcar. Olha só, vai ter ovo, vai ter farinha de trigo, vai ter açúcar, vai ter 100 gramas de manteiga, 3 maçãs e vai ter leite. Como eu disse, 6 ingredientes. Mas não vai ter 1 litro de leite nessa receita dela. Vai ter apenas 150 milímetros de leite, certo? Então, a gente vai transformar
essas quantidades que estão aqui na imagem da receita, dos produtos da receita, da quantidade que ela precisou usar para fazer o bolo, a gente vai calcular tudo isso pela quantidade de água que essa tabela traz. Se precisar, a gente vai transformar na quantidade que ela usou, e aí a gente vai descobrir, nessa historinha toda de fazer o bolo, quantos litros de água também foi embora. Então, vamos começar? Também nós vamos ter 6 passos, porque são 6 ingredientes. Então, eu vou fazer cada ingrediente um por um para você poder entender, certo? Então, vamos ver. Olha agora. Vamos entender agora a transformação e descobrir nesse ingrediente. Quantos ingredientes eu tenho aqui? 3 ovos, certo? Então, cada ovo, a gente já viu, vale 200 litros de água. Então, eu vou calcular 3 vezes 200, porque esse 3 são os 3 ovos. 200, porque cada ovo vai 200 litros. Então, 3 vezes 200 é fácil, é só eu repetir 200 mais 200 e mais 200. Dá 600 litros de água. Foi facinho descobrir, então, quantos litros de água com os ovos. Depois a gente vai somar tudo isso, igual a gente fez com o Gustavo e com o Bruno, no exercício anterior. Muito bem. Beleza até agora? Agora presta atenção no segundo ingrediente. Veja aí e observe comigo. O segundo ingrediente eu calculei para mostrar para vocês aqui a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, a gente tem que olhar aqui também, ó, farinha de trigo. 1 quilo de farinha de trigo vai aí de água, 1.300 litros de água. 1 quilo de farinha. Mas ela usou 1 quilo de farinha? Não! O exercício diz, a receitinha dela diz o quê? Que foram 250 gramas. Então, vamos entender. 250 gramas, eu tenho que lembrar que 1 quilo vale 1.000 gramas. E 1.000 gramas vale 1.300, observa aí como eu coloquei direitinho, vale 1.300 litros. Agora, foram 200, então eu tenho 2 vezes, aí eu coloquei os 100 gramas. Então, se 1.000 gramas dá 1.300, 100 gramas dá quanto? 130 litros, olha ali. E lembrando que são 200, então vai ser o 100 2 vezes, ou seja, o 130 vai ser 2 vezes, certo? E aí tem os 50 gramas também, porque são 250, então aí 50 gramas eu também vou calcular que dá 65 litros. O que eu faço agora, Pro? Agora você pega tudo que foi encontrado, observa lá, tudo que foi encontrado e calculado sobre a questão da água e vamos somar aí, vamos somar a farinha de trigo para descobrir. Então, 100 gramas dá 130, agora eu vou somar 130 mais 130 de novo. Por que 130 de novo? Para dar, não foi 100 mais 150? Não foi 250? Então, 130 mais 130 mais 65 dos 50. Somando tudo, você vê a unidade, dezena e centena. 0 mais 0, 5. Olha aí na imagem. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 3, 12. Eu coloco 2 e subo o 1 para a centena. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Quantos litros de água foi consumida, foi usado para essas 250 gramas de farinha? 325 gramas. 325 litros de água. Ok, a gente descobriu já quantos litros de água para os ovos. A gente descobriu agora quantos litros de água com a farinha de trigo. Agora tem o próximo ingrediente. Qual é o próximo ingrediente? A manteiga. Observa aí a manteiga, certo? A manteiga aqui, ó, já diz que manteiga, 1 quilo de manteiga vai, olha aí, 5.550 litros de água. Nossa, para fazer manteiga, hein? Bastante água.
Se a gente tá pensando em economizar, né? Vamos ter que escolher os produtos para comer. Bom, observa aí o que eu coloquei para você sobre a manteiga. Aqui é 1 quilo. Mas na receita da Beatriz, dessa gatinha linda, será que ela usou 1 quilo de manteiga? Não. Olha só, quanto que ela usou? A manteiga ela só precisou de 100 gramas, mas aí eu tenho que tirar 100 gramas de 1 quilo. E 1 quilo tá aqui. 1 quilo da manteiga vai 5.550 litros de água. Mas aí, ó, olha o que eu coloquei abaixo. 100 gramas da manteiga vale 1.000 gramas. Então, de 5.550, 100 gramas fica apenas 555 litros. Olha, chegamos no resultado da manteiga. Então, chegamos no resultado do ovo, da farinha, da manteiga. Vamos calcular agora as maçãs? Então, observe aí agora. Olhou bem? Muito bem. Uma maçã aqui diz que vale uma unidade vale 70 litros de água. Mas na receita da Bia, ela precisou de quantas maçãs? 3. Então, vai ser 70 mais 70 mais 70 litros de água. Ou seja, 3 vezes 70 vai dar quanto? 3 vezes 70 litros de água. Se você fizer 7 mais 7 mais 7 dá 21 e acrescenta o 0, já deu 70. Olha como é fácil essa dica. 3 vezes 7 é 7 mais 7 dá 14, mais 7, 21 e eu acrescento aí o 0 do 30. O 30 não tinha um 0, o 3? Aí eu só usei o 3, 3 vezes 7, agora eu pego o 0 e coloco do ladinho do 21. E aí quanto deu? 210 litros. Fácil, fácil. Bom, então descobrimos a quantidade de água dos ovos, da farinha, da manteiga e das maçãs. Ainda tá faltando mais 2 ingredientes. Vamos lá? Vamos ver o açúcar. Olha aí, observa bem. O açúcar, vamos ver aqui? Ó, o açúcar é o primeiro produto aqui dessa lista. Primeiro item, 1 quilo de açúcar vale de água 1.500 litros de água. Ela usou 1 quilo de açúcar na receita dela? Quanto que ela usou? Vamos olhar? Ah, ela usou 250 gramas. Então, eu não posso colocar 1.500 de água, senão a gente vai errar igual o Gustavo fez na continha dele, lá do exercício anterior. Então, a gente vai transformar. Olha aí como eu preparei para você entender direitinho. 250 gramas de açúcar de 1 quilo. Vamos lembrar que 1 quilo vale 1.000 gramas. 1.000 gramas, aqui diz que 1 quilo é 1.500. Então, 1 quilo, 1.000 gramas, vale 1.500 litros de água. Mas o açúcar foi 250. É parecido com o da farinha, não é? Só que a farinha era 250, mas o açúcar é 200 e... Cadê? É 250 também? Deixa eu olhar aqui no livro só um minutinho para ver se eu errei alguma coisa. Cadê? Aqui o açúcar é 250 também, igual a farinha. É isso mesmo. Tô certa? É isso mesmo. Observa aí como ficou. Então, de 1 quilo dá 1 quilo equivale, olha lá na pontinha, 1.500 litros de água e 100 gramas, porque são 200 gramas, 100 e mais 100. Então, vamos descobrir 100 gramas. 100 gramas de 1.500 fica 150 litros. Só que eu vou, olha lá que eu coloquei vezes 2, por quê? Porque são 200, então 100 é 150 e o outro 100 para dar 200 mais 150. E os 50, porque são 250 gramas. Então, os 50 aqui abaixo, 50 gramas, vale 75 litros. Então, o que eu faço agora?
essa parte que eu destaquei em vermelho, que eu transformei em litros de água, eu vou somar tudo. Então, veja, ficou 150 mais 150. Olha lá, eu coloquei 150 duas vezes, porque vale 200. Então, 150 litros de água, mais 150 litros de água, mais os 75 litros de água, eu somo tudo e deu quanto? Soma você aí? Veja se eu fiz a soma correta. Deu, né? Um total de 375 litros. Então, eu já consegui aí ovos, farinha, manteiga, maçã, açúcar. Vamos calcular o último ingrediente, que é o leite, o mais um, que é o último. Observa aí. Pronto? Deu uma lida? É interessante que na hora que você for fazer, você dê uma pausa e espera e olha seu caderno, vê onde você acertou, vê onde você errou. Porque se você errar um desses ingredientes, o resultado final vai dar errado. Então, compara direitinho e faça a sua correção sem pressa, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Leite. Aqui também, nessa tabela, o leite tá aqui, ó, bem na metade da tabela. 1 litro de leite vai de água 1000 litros para 1 litro de leite. A gente viu isso na aula passada. 1 litro de líquido vale 1000 milímetros, tá bom? Então, vamos lá. 150 mil, ele não usou 1 litro. Vamos então calcular. Aqui, olha a coisa que eu coloquei para você. Que o leite, ele usou 150 milímetros. Aí eu tiro 1 litro, que tá aqui a informação. 1 litro vale 1000 milímetros, ou seja, 1000 litros. Aí eu vou tirar agora 150 de 1000, que vai dar igual a 150 litros. Pronto. Já descobri a quantidade de água do último ingrediente, que era o leite também. E agora? O que a gente faz? A gente já resolveu a questão da Beatriz? Não, porque, ó, pega seu livro, ele diz assim no livro, ó, calcule a quantidade de litros de água que foram usados para produzir os ingredientes, ou seja, todos os ingredientes da receita. O que eu fiz aqui foi descobrir os litros de água de cada ingrediente. Mas são 6. O que eu faço agora? Agora você pega o resultado de cada ingrediente, a água de cada ingrediente e soma tudo como eu fiz agora aqui, ó. Olha a imagem. Tá vendo aqui? Ó, 600 litros equivale os ovos. 325 a farinha. 555 litros de água da manteiga. 210 litros das maçãs. 375 litros de água do açúcar, mais 150 litros do leite. Então, se é para juntar todos os ingredientes, que cálculo eu faço aqui? De adição, de mais, eu esqueci de pôr o mais aqui. Mas você coloca aí no seu caderno, no seu livro, na sua continha, e aí você vai somar tudinho. Olha só, olha comigo, vê se eu faço o meu cálculo errado, ó. 0 mais 5 dá 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. E mais 0, 15. Então, eu coloquei o resultado aqui embaixo, 5, e subiu para a dezena o número 1 do 15. Vamos contar agora as dezenas. 5 mais 7, 12. Mais 1, 13. 13 mais 5, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mais 2, 19, 20. 20 mais 0, 20. Mais 1 que subiu, 21. Coloquei o 1 e subiu 2 para a centena. Então, vamos calcular agora a ordem das centenas. Então, eu tenho aí 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 6. Dá quanto? 11. Se você não sabe, você faz assim, ó, 5, 6, 7, é quanto? Cadê? 1 mais 3, 4, 6, né? 6 mais 5, você pensa 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Simples. Quando você achar que os números estão grandes, faz essa dica que eu tô te dando. Eu já sei, automaticamente, já decorei tudo, mas eu sempre faço e uso a mão e o dedo para ajudar aqueles que ainda não têm o resultado já imediato, tá bom? Então vamos lá de novo. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 11 mais 3, 12, 13, 14. 14 mais 6 dá 20, ó, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? 20. Só que subiu 2 centenas. 20 mais 2, 22. E aí você coloca aí o 22. Agora você vai somar aí a unidade de desenho na primeira ordem. Conta de 1 até 3. Do 5 até, de lá pra cá. 1, 2, 3, põe um pontinho aí. Então, ficaram quantos litros ao total? Põe um pontinho aqui depois do 2. 2.215 litros de água com todos os produtos usados na receita da Bia, da Beatriz. Qual foi a pergunta? Qual foi o desafio? Calcule. E aí eu coloquei a resposta aí do cantinho, aí no lado, ó. Como não tinha muito espaço, eu coloquei na transversal, ó, resposta. Foram utilizados 2.215 litros de água. Você ainda pode acrescentar em toda a receita da Beatriz. Tudo bem até aí? Ok, eu vou deixar agora todo esse meu resultado aqui que eu fiz. Eu vou deixar ele todinho aí para você dar uma pausa. Olha aí, observa ele. Dá uma pausa agora e vai olhar o seu passo a passo com calma, tá bom? E se você acertou tudo, parabéns. Se você errou, não tem problema, porque a gente está aprendendo, ninguém nasceu sabendo. E se você também não conseguiu fazer porque não sabia por onde começar, segue as minhas dicas e vai fazendo também. Tenta fazer sem olhar, passo a passo, aí você vai olhando e conferindo depois, tá bom assim? Então agora eu vou dar uma pausa para que você possa fazer todo esse exercício. Esse foi o exercício da página 10, apenas o exercício 2. Um só nos deu 6 passos. Eu falei, era fácil, só que a gente tinha que calcular bastante coisa. Por isso que demorou mais um pouco. Eu vou dar uma pausa e você faz e eu já volto pra gente fazer agora o exercício 3 da página 10, tá bom? E aí, pronto? Conseguiu fazer com calma, devagar. Se você não conseguiu hoje, pela manhã, lembrando que a nossa aula ao vivo hoje mudou, vai começar às 3 horas, às 15 horas. Então, você vai ter mais tempo, se você acordar mais cedo e assistir esse vídeo, você vai ter tempo suficiente para fazer a sua correção, tá bom? Se tiver dúvida, anota para que a gente tire na hora da aula ao vivo. Tudo bem? Então tá bom. Bom, ainda na página 10, ainda vamos usar aqui essa tabelinha com produtos e a quantidade de água para cada produto. Na página 10, nós temos um outro desafio, tá? Olha aí, eu coloquei aí para você também. Inclusive, eu coloquei aí pra gente dar uma olhada no terceiro, ó. Considerando os dados da tabela 9, dados quer dizer informação, tá bom? Considerando, então, as informações dessa tabela da página 9, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja como uma gota, como essa que está aqui no seu livro, ó. No seu livro, não sei se você consegue ver aqui uma gotinha, ela vai valer o valor de uma laranja. Que laranja, tia G? Da tabela que tá no seu livro aqui, na página 9, que é essa tabela aqui. Olha aqui a laranja. Uma laranja vale 50
litros de água. Então, esse exercício que a gente vai fazer vai falar de gotinha. Cada gotinha a gente vai calcular como se fosse 50 litros de água, que é o valor da laranja. Grava bem isso que eu vou estar sempre repetindo. Então, vamos lá. Letra A. Quantos litros essa gota, só uma gota, representa? É só você olhar aqui na laranja. Quantos litros? Tá aqui na última. Isso mesmo, 50 litros. Eu acabei de falar, né, anteriormente. Então, resposta da letra A. Quantos litros essa gota representa? Você pode colocar aí, ó. Ela representa 50 litros. Olha aí o que eu escrevi para você aí. Observa, o que tá escrito aí? Tudo bem? Então, vamos agora para a letra B. Eu vou ler aqui ainda pelo livro. A letra B, já tá aí para você ver. Eu até coloquei um papelzinho para você não ver o meu cálculo, o cálculo que vem pelo autor. Olha, gente, esse meu livro vem respondido com a resposta do autor, mas mesmo pelo autor, eu ainda busco formas para deixar mais tranquila e fácil para você, ó. Que é isso que eu vou deixar para você aqui também, que é o caminho mais fácil. Eu ainda dou uma olhada, dou uma enxugada para poder ajudar você a compreender bem devagar, passo a passo, até entender porque chegou naquele resultado. Às vezes o autor nem me dá essa resposta e eu busco esse jeito. Por quê? Porque eu estou pensando na sua aprendizagem, tá bom? Então vamos lá. Quantas dessas gotas, essas gotinhas aqui que vale 50 litros de água, quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 quilo de carne bovina? Por onde eu começo, Pro? Primeira coisa, carne bovina tem nessa lista? Tem aqui nessa tabela? Tem, olha aqui, ó, carne bovina. 1 quilo de carne bovina vale 515 litros de água. Então, eu tenho que ver quantas gotinhas de 50 vai chegar aqui a 15.500 litros de água. Esse é o cálculo, ó. Vamos trabalhar com 50 litros de água e com 15.500 litros de água. Como que ficou? Dá uma olhada aí. Então, olha, eu até grifei aí, 1 quilo de carne bovina vale, peguei daqui, vale 15.500 litros de água. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar é que para 10.000 litros de água são necessários 200 gotinhas. Se você fizer, a gotinha não é 50? Se você pegar 50 gotinhas vezes 200, vai dar quanto? 100, vai dar 200 gotas, porque 200 vezes 100 dá 10.000. Tudo bem? Então, 5.000 litros é a metade de 10.000 litros. Então, para 5.000 litros, serão necessários 100 gotinhas. Olha, 100 vezes 50. Olha aqui, essa continha de multiplicar 100 vezes 50. Eu vou dar a mesma dica que eu dei numa outra aula passada. 100 vezes 50, ó, você pega o 5 vezes 1, dá 5. Você coloca o 5 e acrescenta os zeros que sobraram do 100 e do 50. Conta aí comigo, do 100 sobrou 2. 2 zeros e 1 zero do 50. Então, você acrescenta os 3 zeros aqui embaixo. Então, ficou quanto? 5.000. Então, 5.000 litros eu vou precisar de 100 gotinhas, porque 100 gotinhas vezes 50 vai dar 5.000 litros, ok? Agora, observa o próximo passo. 500 vai diminuindo, olha, começamos com 10.000, depois 5.000, vamos agora para 500 litros. Quantas gotinhas eu vou precisar se cada gotinha vale 50 litros de água? Olha só, eu vou precisar de 10 gotinhas. Olha o meu cálculo. 10 vezes 50, observa aí. Eu faço a mesma coisa. 1 vezes 5, 5. Sobraram 2 zeros, um zero dos 50 e dos 10. Coloquei embaixo, deu 500. Então, 10 gotinhas vezes 50 gotinha dá um total de 500 gotinhas. O que eu faço agora, Pro?
Agora você vai somar tudo isso. Você vai somar 200 gotinhas, vai somar mais 100 gotinhas, você vai somar mais 10 gotinhas. Eu até destaquei em cada um deles com a minha canetinha preta. Quando você soma 200 mais 100, dá 300, mais 10, 310. Já dá para calcular mentalmente. Quem não tem prática para calcular mentalmente, você vai calcular as unidades, depois a dezena, depois a centena. Veja como ficou ali, ó, lá no canto, ó. 0 mais 0 mais 0, 0 nas unidades. Agora vamos para a dezena. 1 mais 0, 0. Mais 0, perdão. 1 mais 0, 1. Mais 0, 1. Aí eu coloquei o 1 no lugar das dezenas. E agora eu vou somar as centenas. 1 mais 2, 3. Tudo deu 310 gotinhas. Qual foi a pergunta? Quantas gotinhas para 1 quilo de carne bovina? Qual é a resposta? 1 quilo de carne bovina é representado por 310 gotinhas. Foi bem facinho, gente, esse, não foi? Não precisamos calcular tanta coisa. Bom, como eu tô fazendo com os outros exercícios anteriores a esse, dá uma pausa, confere o seu exercício. Se você não conseguiu e errou, vai lá e corrige. Se você não conseguiu nem começar, vê o vídeo para você entender e começa a fazer o seu também. Combinado? Eu vou dar uma pausa de novo para que você também faça isso e eu já volto para a gente fazer agora, ainda na página 10, o exercício 3, que é a letra C, ainda do exercício 3. O exercício 3 foi o A, das 50 gotinhas, o B é esse, e a gente volta para fazer o C, combinado? Aliás, eu já vou adiantar o C agora e volto depois. Olha só, a letra C tá no seu livro. Eu não preparei nenhuma imagem dele, mas eu posso colocar essa imagem aqui para você ver, tá bom? Eu vou colocar para você dar uma olhadinha bem grande aqui. Ó, dá uma olhada. O que tem que fazer na letra C? Escreva o nome do produto que tá aqui do lado, ó. Açúcar, leite, ovo, ó, aqui no seu livro, ó. Dá uma olhada na primeira coluna dessa imagem. Eu tenho aí, quais são os produtos? Açúcar, leite, ovo, frango, trigo e tecido de algodão, que é uma camisa, que tá aqui nessa tabela. Todos esses produtos estão aqui nessa tabelinha. Aí o que você tem que fazer? Você vai escrever aí o nome desses produtos, eu já falei para você, já te ajudei. E o que você vai fazer agora? Você vai pintar a quantidade de gotinhas que corresponde ao produto indicado. Olhando aqui também. Então, veja, o açúcar vale 1 quilo, 1.500 gotinhas. Então, você vai contando de 100 em 100 aí, para poder saber quantas gotinhas você vai pintar. Será que você vai precisar pintar todas as gotinhas que estão aí para você? Não. Se vai dar 1.500, vamos contar, 2 gotinhas vale 100. Então, vamos lá, 2, 100, mais 2, 200, mais 2, 300, mais 2, 400, mais 2, 500, mais 2, 600, mais 2 gotinhas, 700, mais 2, 800, mais 2, 900, mais 2 gotinhas, 1.000, mais 2 gotinhas, 100, mais 2 gotinhas, 200, mais 2 gotinhas, 300, mais 2 gotinhas, 400 e mais 2 gotinhas, 500, 1.500. Então, eu não vou pintar todas as gotinhas. Para dar o valor de 1.500 de água aqui, litros de água, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 gotinhas. Porque 30 gotinhas vezes 50 dá um total de 1.500 litros de água. Você pode fazer somando de 100, de 50 mais 50, ou você pode fazer também a multiplicação. Aí você escolhe as duas formas.
Vamos para o segundo produto, que é o leite. Aqui, leite 1 litro vale 1.000. Vamos fazer contando gotinhas com gotinhas, depois eu falo da multiplicação. Então, só 1.000 vai ser menos gotinhas que o açúcar, que foi 1.500. Então, vamos lá de novo. Você vai somando cada gotinha, aí você vai pintar só a quantidade que vai dar o total de 1.000 gotinhas. Vamos lá. Leite. 50 mais 50 dá 100. Então, se eu contar de duas em duas, eu tô contando como 100. Então, vamos lá. 100 mais 2 gotinhas, 200, mais 2 gotinhas, 300, mais 2 gotinhas, 400, mais 2 gotinhas, 500, mais 2 gotinhas, 600, mais 2 gotinhas, 700, mais 2 gotinhas, 800, mais 2 gotinhas, 900 e mais as 2 últimas gotinhas, 1.000. Então, eu não precisei pintar todas as gotinhas dessa linha. Eu precisei pintar apenas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por quê? 20 gotinhas vezes quanto? Cadê do açúcar? Do leite. 20 gotinhas vezes o litro aqui vai dar 1.000. Vezes gotinhas, cada gotinha 50. 50 vezes 20 vai dar 1.000 litros. Não é 50 gotinhas. 50 gotinhas vezes quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 50 gotinhas vezes 20, que você desenhou aqui, vai dar um total de 1.000 litros de água. Próximo produto, que é o ovo. Esse vai ser pouquinho, né? Porque o ovo, cadê o ovo, ó? Um ovo dá 200. Então, se você tá somando cada gotinha 50, ó. 50 mais 50 dá 100. 50 mais 50, 100, então deu 200. Ou seja, 4 gotinhas vezes 50, 4 vezes 50, ó. 50 mais 50, 100. 50 mais 50, 100. Dá 100 mais 100, 200. Ou 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. Tranquilo, certo? Ou então a multiplicação de 4 vezes 50, que vai dar o valor aqui do ovo, vai dar 200. Gente, o frango é o que mais você vai pintar aí. Por quê? Vamos ver por quê? Ó, o frango, 1 quilo de frango de água, ele usou 3.900 litros de água. Então, para eu chegar nesse valor, olha quantas gotinhas eu precisei pintar. É tanto que aqui no livro vieram 2 carreirinhas de gotinhas na mesma linha pra gente poder. Você vai somar a mesma coisa, ó. Conta de 2 em 2 que dá 100, que é mais rápido, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Você vai chegar até 1.300, até 3.900. Ou seja, de todos esses aqui que você tá vendo, só 2 que não ficaram. Ou seja, você vai pintar, sabe quantas gotinhas? Eu vou contar pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... Para a linha de baixo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 gotinhas. 78 gotinhas vezes
50 vai dar o valor de 3.900 do frango, certo? Você pode somar de 50 em 50 ou de 100 em 100 ou multiplicar, como eu falei agora, tá bom? O próximo produto foi o trigo. Aqui, ó, o trigo, a farinha de trigo, 1 quilo vale 1.300. Então, ele também não vai ser muito, vamos somar de 2 em 2. Então, eu agora, para ser mais rápido, eu vou contar quantas gotinhas foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 gotinhas vezes 50 dá o total do trigo. Ou você conta 100, 200, 300, 400, 500, de 50 em 50 ou de 100 em 100 que você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Gente, por isso que eu trouxe essa imagem já respondida para você só comparar com o seu. Mas eu estou explicando para você saber por que que em cada produto foram tantas gotinhas, ou mais gotinhas, ou menos gotinhas. Porque cada gotinha aí a gente está contando que ela vale 50 litros de água. O último é do tecido de algodão. O tecido de algodão, no valor de uma camiseta, vai 2.700 litros de água. Então, você agora observa aí na imagem, eu não vou ler, eu não vou contar e não vou somar e nem multiplicar, porque já está respondido. Eu quero te desafiar você mesmo fazer isso que eu fiz. Você soma de 50 em 50 ou soma 100 mais 100 até chegar ao valor da camiseta de 2.700, ou você também pode calcular fazendo multiplicação. Então a última eu vou deixar você pensar um pouquinho, tá bom? Já está até colorido aqui, mas conta direitinho para você ver. Espero que você tenha acertado. Aí agora sim eu vou dar a pausa para você conferir a B e a C. E vou deixar aí também direitinho para você conferir, para a gente poder ir para a página 11. Combinado? Já volto. E aí, você já tá cansado? Então, né? Mas eu passei esse exercício já faz um tempão, né? Desde a última quarta-feira. Então, teve bastante tempo, fim de semana. E você agora tá só corrigindo comigo. Quem não fez, pode fazer ainda hoje a tarde toda, quer dizer, a manhã inteira, quando você vê esse vídeo. Ou também, se não der tempo, na hora da minha live, quando terminar a live, você também vai e faz com calma direitinho, tá bom? O importante, meus amores, é que vocês não deixem de fazer. Mesmo que você não compreendeu, porque foi no vídeo, foi rápido, talvez você achou rápido, quando a gente voltar, a gente vai ter um reforcinho ainda em cima de tudo isso. Em cima das adições, das multiplicações, tá bom? Então, não fica apavorado, nem o papai e a mamãe, fica tranquilo, porque a gente vai providenciar reforço. A diretora já comentou isso, então vamos ver como é que vai ser a nossa volta, mas não vamos deixar ninguém para trás, tá bom? Bom, agora a gente vai para o último exercício. E ficou longo esse vídeo, mas, gente, se eu passei esse exercício para vocês, eu não posso deixar sem corrigir, não é? Então, ele vai ficar longo mesmo. Eu acho que ele ficou o mais longo de todos até agora. Mas, paciência. Você vai pausando, vai devagar, tá bom? Vai pausando exercício por exercício. Letra A, você pausa, faz. Aí depois vai para a letra B. Vai assim, devagar, sem pressa, sem medo de ser feliz, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí a imagem. Página 11. O último exercício 4. Tem a questão A e a questão B. Então, eu dividir para a gente fazer o cálculo do A e depois o cálculo do B. Antes, vamos ler qual é o enunciado desse probleminha aqui para a gente compreender. Agora, na página 11, a gente não vai mais precisar da tabelinha, ok? A tabelinha, como eu disse, serviu apenas para os exercícios da página até a página 10. Então, agora a gente vai fazer uma outra coisa, vamos falar também de água, vamos falar de pessoa.
Por falar em pessoa, você lembra que no vídeo anterior nós fizemos os cálculos em cima daquela pesquisa de que cada pessoa consome 100 litros de água por dia? Lembra disso? Então vai ser em cima disso que nós vamos calcular agora esse probleminha, tanto no A quanto no B, tá bom? Então vamos para a letra A. Observa aqui. Vou ler primeiro o enunciado, né? Para produzir 1 quilograma de papel, são necessários 540 litros. Deixa eu ver se tem aqui. Não, então não é mesmo aqui, não tem nada a ver mais com a gente. Então, aqui no probleminha tá afirmando que para produzir 1 quilograma de papel, nós vamos usar 540 litros. Destaca aí essa palavra 540 litros de água, né? Uma empresa, ela gasta uma média de 60 quilos de papel por mês. Um mês tem 30 dias, então por mês, para imprimir documentos usando um lado da folha. Até aí foi o que ele avisou pra gente. É o que a gente tem de informação. 540 litros de água e 60 quilos de papel. Até aí é isso que a gente tem de informação. Agora, o primeiro desafio é na letra A. Ao usar os dois lados da folha, porque aqui diz que é só um lado, mas quando a gente passa a imprimir os dois lados da folha, para imprimir um documento com os dois lados, quantos litros de água seriam economizados? Já que eu uso só um lado e o outro lado fica vazio, eu uso bastante água, porque cada produto usa água. Mas se eu usar frente e verso, eu vou economizar papel. Se eu economizo papel, eu vou economizar água. Como a gente vai fazer isso? Ao usar os dois lados da folha para imprimir o documento, quantos litros de água seriam economizados? Vamos descobrir? Olha aí a imagem, por favor. Você viu que a primeira dica que eu coloquei aí é que você vai multiplicar. Você vai ter que fazer uma multiplicação. Teve um vídeo meu, ainda no mês de maio, antes das férias, que vale a pena você voltar e assistir a aulinha de multiplicação que eu dei por decomposição. Quando a gente multiplica, sei lá, a unidade, depois a gente multiplica a dezena, depois a gente multiplica a centena. Então, agora esse cálculo que nós vamos fazer de multiplicação, eu vou usar a decomposição. Pessoal, papai e mamãe que estiver assistindo, muita gente acha essa forma de multiplicar, às vezes, mais complexa, mais difícil. Ela não é tão difícil assim se você parar para ver o passo a passo. Pode fazer, professora? O aluno ou os pais podem me perguntar: a multiplicação da forma tradicional, da forma como eu aprendi na escola, o papai e a mamãe? Pode, não tem problema. Mas o nosso material didático positivo, ele traz essa forma também para que o aluno aprenda a fazer a decomposição, perdão. Por quê? Porque ele precisa aprender a pensar, a fazer cálculos mentais. Porque cálculos, a gente tem aí, ó, calculadora no celular, calculadora em relógio, calculadora em tudo quanto é lugar. Isso as máquinas já fazem. Mas a nossa mente também é uma calculadora, também é uma mente. Então, se ela não decora as tabuadas, a multiplicação, o aluno tem condições de aprender a multiplicar decompondo. Então, esse exercício da letra A, vamos fazer com decomposição, tá bom? Vamos lá. Mas se fez do outro jeito e chegou no resultado, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Então, eu tenho, olha só, 540 que tá no enunciado do papel, vezes 60, porque
O que diz lá no enunciado? Eu vou voltar para o enunciado, ó, 540 litros de água para 60 quilos de papel. Então, ó, 540, já coloquei aqui na imagem, vezes, você vai multiplicar, vezes 60, que dá, já coloquei até o resultado para eu mostrar depois com a decomposição, vai dar 32.400. Como deu esse resultado? Por que chegou? Pega lá os seus 450. Então, eu peguei, ó, 540, eu peguei 500, coloquei numa coluna, peguei os 400 e coloquei numa outra coluna. E multipliquei por 60. Então, eu fiz a decomposição. Eu vou multiplicar decompondo, começando pelos 500 e depois pelos 40. Viu? Vamos chegar no mesmo resultado tradicional. Então, olha só. Quando eu pego 500 vezes 60, a dica que eu dou para os meus alunos é 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá quanto? 30. Se ele não decorou a tabuadinha, ele pode fazer aqui 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ele pode repetir a soma 5 vezes, os 5 vezes 6 vezes. E aí ele vai descobrir que deu 30. Ok, aí ele vai. 6 vezes 5, coloco 30. Aí eu pego e junto a quantidade de zero que tinha no 500 e no 60. Então eu tenho 3 zeros. Então depois do 30 eu acrescentei 3 zeros. Então 60 vezes 500 deu 30.000. Vamos fazer agora a segunda parte da decomposição? A mesma coisa. 40 vezes 60. Então, eu pego 6 vezes 4, que deu 24. E quantos zeros eu tenho do 4, do 40 e do 60? Dá 2 zeros. Então, eu coloco 24 e acrescentei 2 zeros. Deu, então, aí você conta, né, a numeração, sistema de numeração, 1, 2, 3, ponto. Então, dá um total de 2.400. Então, ó, multiplicando a primeira decomposição, 500 vezes 600, deu 30.000. Multiplicando a segunda decomposição, 40 vezes 60, deu 2.400. O que eu faço agora? Eu vou somar, eu vou juntar o valor dos 500 mais 2.400 e vou somar. Então, eu coloco 30.000. Tá lá no final, no terceiro passo, ó. Primeiro, segundo, no terceiro eu somei tudo, ó. 30.000 mais 2.400. Observe que eu aqui, ó, valorizei e respeitei cada número no seu lugar, na sua ordem. Unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. Então, eu somei 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. Depois, 2 mais 0, 2. E o 3 mais nada, 3. E aí ó lá, contei 3 casas e pus um pontinho. Então, deu um total de quanto? 32.400. Igual aqui no início, quando eu coloquei aqui, ó, 32.400. Então, primeiro passo para a gente responder esse desafio é multiplicar os 540 litros de água vezes os 60 quilos de papel. Deu quanto? 32.400. Já consegui a resposta desse desafio da letra A? Não. Você conseguiu o primeiro passo dele. O segundo passo, você vai dividir esse valor que você encontrou de 32.400, você vai dividir por 2. Por que 2? Os dois lados da folha. Aí você, que é o pai ou a mamãe, vai ficar preocupado, mas meu filho não sabe dividir, ainda não teve aula de divisão. Mas a gente tá fazendo uma introdução disso diferente e devagar. Olha como é que eu vou mostrar para o teu filho. Então, eu pego os 32.000 e vou decompondo também. Não há problema nenhum. Não há necessidade de começar a ensinar, a fazer aquela barrinha. Eu vou chegar lá ainda. No outro livro, talvez no final desse ainda, a gente possa
fazer já uma introdução disso, tá bom? Mas vamos nos aprofundar mesmo na terceira apostila, tá bom? Mas por enquanto a gente vai introduzindo bem lentamente, suavemente. Então vamos lá, ó. Agora você vai dividir pelos dois lados da folha. 32, observa aqui, dividido por 2. Ou você pode encarar dessa forma, ou você pode pensar assim: qual é a metade de 32.400? Essa segunda forma é o que eu trabalho nesse momento com os meus alunos, tá bom? Então, o que eu faço aí? 30, qual é a metade de 30? 15. É 10 a metade de 30? 10 mais 10 dá 20, não é? 8 mais 8 dá 16, não é? Eu quero saber a metade de 15. Se eu colocar 17, vai dar quanto? 24, não, cadê? 17 mais 17, 34. Não vai dar, vai passar. É de 30 que eu quero. Então, a metade de 30 você pode ver e tentar e fazer várias tentativas com outros números, mas você vai perceber que a metade de 30 é 15. Você pode tentar com outros números, somar, 20 mais 20 vai dar 40, e já passou bastante. Bom, a metade de 30 é 15. Mas na verdade, eu preciso fazer de 31. Então, a metade de 31, de 32, dá 16. Certo? Metade de 30, 15. Se fosse metade de 31, dá 16. E aí, eu pego a metade dos 400. São 32, dá 16, dá 200. E agora, eu somo os 16 mais 200, dá 16 e 200. Então, a pergunta é: quanto litros seriam economizados? Tá aí a resposta. Seriam economizados 16.200 litros de água. É isso, beleza? Então, nada de sofrer com a divisão agora, com aquela divisão de dividir, de montar, com aquela coisinha assim. A gente vai fazer tudo isso depois para frente. Por enquanto, vale perceber que dividir por 2 é metade, tá bom? Muito bem. Eu vou dar uma pausa para você poder fazer a correção direitinho, para a gente ir para a letra B e a última dessa noite, desse vídeo, né? Dessa manhã, dessa aula. Bom, vamos para o último exercício desse vídeo, dessa videoaula. Vamos para a correção do último. A gente viu que 540 litros de água são usados para uma empresa que gasta por média 60 quilos de papéis. Então, na letra A, a gente calculou se usasse, imprimisse os dois lados, se a gente ia economizar. A gente já viu quanto que a gente economizaria. Na letra B agora, a gente vai lembrar daquela quantidade das pessoas, cada pessoa que usa 100 litros de água por dia, em cima desse cálculo, dessa pesquisa. Letra B, para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período? Essa água que foi economizada na letra A, que a gente já descobriu que seriam 16.200. 16.200 litros de água daria para a gente usar. Para quantas pessoas seria suficiente no mesmo período? No caso, por exemplo, um mês. Vamos ver como ficou? Dá uma olhada aí na imagem e vamos compreender esse passo a passo aí. Lembrando que cada pessoa gasta 100 litros de água por dia, tá bom? E lembrando que o mês tem 30 dias. Então, se eu multiplico 100 litros de água para 5 pessoas, 5 vezes 100 é 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, 100, 200, 300, 400, 500. Então, 100 litros de água
vezes 5 pessoas dá um total de 500 litros de água por dia. Então, grava bem aí, 500 litros de água por dia. Mas um mês tem quantos dias? Tem 30. Então, a gente vai agora multiplicar os 500 litros de água por 30 dias. Isso em 5 pessoas. Então, veja só, 500 vezes 30. Aquela dica que eu dei. 3 vezes 5 dá 15. Põe aí o 15. Quantos zeros sobraram do 500 e do 30? Sobraram 3 zeros. Você acrescenta agora, logo depois do 15, os 3 zeros. E aí você vem, encontra a unidade de centena, ponto. Deu quantos litros de água? 15 litros de água. Então veja bem, na letra A seria economizado 16 litros de água, 16.200 litros de água. Daria para usar para 5 pessoas em um mês, que seria 15 mil litros, ainda sobraria 1.200 litros de água, né? Então se ainda sobraria, e se a gente fizesse com 6 pessoas? Se eu fizesse para 6 pessoas, daria 18 litros de água, então já ia faltar, seria mais água do que os 16.200 litros. A gente está calculando em cima da resposta da letra A, 16.200 litros de água. Então, daria para 5 pessoas e ainda sobraria aí 1.200 litros de água. Então, olha só, qual seria a resposta? Já está aqui na lousa. Depois do passo a passo que eu mostrei, expliquei, a água seria suficiente para 5 pessoas. Só faltei acrescentar, e você acrescenta aí, em um mês, tá bom? E aí eu coloquei observação, que se fosse, já que sobrou ainda água, e se fosse para 6 pessoas, não daria, porque ia precisar de 18 mil litros de água, e nós só temos 16.200 litros, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado aí nessa correção. Tem mais exercício que já está no cronograma, e aí a gente volta a corrigir os próximos exercícios na próxima aula de matemática, que vai ser... Deixa eu ver, eu acho que na quinta-feira. Tá lá no cronograma, confere direitinho. Por hoje é só. Beijo pra vocês e até logo mais pra nossa aula ao vivo. Se tiver dúvida, escreve no caderno pra gente tirar, tá bom? Beijinho.